2020, essa reunião que foi a gota d'água para a saída, para a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. E esse trecho que nós vamos colocar foi o trecho onde o presidente dizia que não recebia as informações dos órgãos oficiais, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Ele queria ter as informações, ele queria ter as informações antes que elas fossem divulgadas. Ele queria saber das operações da PF antes delas serem deflagradas. Vamos colocar esse trecho aí da fala do presidente nessa reunião que foi fechada, mas que o Supremo liberou a divulgação na época. Áudio. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. Tá, então, é um trecho, né? Há outras passagens aí do presidente, onde ele diz que, na época, presidente, que não ia esperar que destruíssem os amigos dele e os familiares dele sem interferir. E aí ficou claro, ele dizendo que pretendia interferir. A questão é comprovar que houve a interferência. E é o que a Polícia Federal está tentando, através de indícios e provas, manifestar nesse inquérito. Quais foram as reações, Raniele Veloso? Olha, Amadeu, as reações, sobretudo da oposição, né, é de perseguição política. Inclusive, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ele já logo cedo foi às redes sociais dizer que é uma perseguição a Bolsonaro e vai sim aproveitar o capital político que isso pode dar para alavancar a pré-candidatura de Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos ver aí o post. Gari, por favor. Está claro que mais essa operação da PF, de hoje contra o deputado Alexandre Ramagem é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir, tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. Ontem, Amadeu, que aqui em Brasília, os deputados do PL e do Republicanos estavam reunidos a fim, inclusive, de fazer uma coletiva de imprensa para se manifestar ainda sobre a operação que ocorreu na semana passada, que teve como alvo também o deputado federal Carlos Jordi, do PL, do Rio de Janeiro. Eles ainda estavam se mobilizando. Ontem também o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, também pediu uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, para reclamar e também alegar essa questão de perseguição, porque Carlos Jordi é o líder da oposição. E aí, quando eles ainda estavam se organizando as ideias, vamos dizer assim, para tentar ainda tornar midiático aquilo que aconteceu, uma outra operação vem à tona. Inclusive, a gente tem aí um trecho da fala do senador Rogério Marinho após a reunião com Barroso, que estava presente também o ex-vice-presidente da República, senador Hamilton Mourão. O áudio não é compreensível, nós não podemos fazer inteligível, viu, Raniele? O trecho aí, então você resume para nós o que falou o senador Rogério Marinho, líder da oposição? Bom, o senador Rogério Marinho disse que foi recebido pelo ministro Barroso, muito bem, e que ele reivindicou nesse encontro que o tratamento fosse igual, inclusive, né, levando em consideração a Constituição, porque ele viu ali uma operação com objetivos políticos, uma vez que Carlos Jordi é o líder da oposição. Mas que, na verdade, Amadeu, o que é que eu percebo aqui em Brasília e nos bastidores, né, eles
tentam capitalizar, sim, essa questão do uso político dessas operações, de se tornarem vítima, né? Isso já é mostrado, falando em ciência política, que geralmente essas vítimas, elas conseguem sim ter um retorno, principalmente em um ano eleitoral, que pode ser em votos, mas que sim, há fundamentos também que estão sendo aqui, inclusive, compartilhados com a Controladoria Geral da União nos autos desse inquérito. O ministro Flávio Dino também se manifestou sobre esse caso, Raniele? Sim, Amadeu, e foi agorinha, tá? Ele estava sendo homenageado no Ministério da Justiça e Segurança Pública por organizações, né, de segurança, e ele, claro, que comentou sobre o caso. Eu separei 2 trechos. O primeiro em que ele fala dos policiais federais que também foram alvos dessa operação. Vamos escutar. De qualquer que seja, ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Então, do ponto de vista jurídico, independentemente do caso concreto, que não me cabe analisar, é importante frisar isso. Nós não estamos diante de um tema banal, nós estamos diante de um tema crucial. Eu apenas quis sublinhar que há uma atividade permanente de reconhecimento dos bons e, ao mesmo tempo, firmeza, aplicação da lei para aqueles que eventualmente descumpram as leis. Infelizmente, nós vemos, não só nessa oportunidade de hoje, mas em outras, em que, infelizmente, há investigações envolvendo policiais. É claro que a lei tem que ser cumprida. O que nós não podemos é fazer com que haja preconceitos, contaminação, achar que as instituições são dispensáveis. Isso vale também para o dia de hoje. Quer dizer, o fato de você ter uma instituição que eventualmente tenha sido algo ainda a ser apurado, utilizado indevidamente, não significa que a instituição é um mal. Não, a instituição é necessária, é correta e o que deve fazer é separar o joio do trigo. Muito Viu bem. aí, Amadeu, a frase que ele utilizou, separar o joio do trigo. Ele utilizou exatamente a frase, né, em que os próprios aliados do ex-presidente da República utilizavam muito para falar sobre os criminosos dos atos antidemocráticos. E agora ele se refere aos policiais que são vítimas, foram, no caso, alvos dessa operação, também separar o joio do trigo, falando que não é porque é policial que, no caso, iria ficar de fora. E também não é porque é uma autoridade investigada que iria ficar de fora. E o ministro também falou nessa entrevista rápida que ainda hoje teremos mais novidades. Mas eu não tenho nenhuma pista de que seria essa outra novidade. A gente está aqui na Polícia Federal porque havia uma possibilidade do deputado federal, Alexandre Ramagem, vir prestar depoimento aqui. Mas até agora não há atualizações sobre isso. E a Raniele tentou contato com o deputado Alexandre Ramagem e a resposta do deputado foi que ele está se inteirando da investigação e só vai se manifestar quando tiver mais informações. Agora eu quero ouvi-los. Ari, por favor. Olha, Amadeu, muita gente não tem conhecimento, mas no ano de 1972... 2 jovens repórteres do Washington Post descobriram que o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, estava espionando seus rivais do Partido Democrata, colocando escutas na sede do partido. Seguiu uma investigação, ficou comprovado que o Nixon estava, assim, comandando toda a investigação ilegal para saber se descobria alguma coisa dos seus opositores. E olha que ele tinha sido reeleito. E ele teve que renunciar. Então, fazendo um paralelo, o caso aqui é muito mais grave. Ari, lembrando, conhecido como Watergate. Watergate. Que foi um caso célebre no mundo todo. Célebre, um divisor de águas para punir quem escuta ilegalmente adversários políticos. Espionagem de Estado. Espionagem de Estado. E, nesse caso, é muito mais grave. Por quê?
Lá o Nixon estava tentando obter informações dos seus rivais do outro partido. Aqui, o que a Ranieri traz são ministros da Suprema Corte interceptados, são outros parlamentares, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados à época, Rodrigo Maia, jornalistas, órgãos de imprensa. Quer dizer, havia uma rede de espionagem montada para, 1, blindar os filhos do presidente de investigações e, 2, tentar incriminar esses membros do judiciário, esses membros do legislativo, inclusive tentando provar fake news que eram espalhadas em relação aos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, de que eles tinham ligação com a facção criminosa PCC, que a extrema-direita sempre fez esse tipo de postagem. Então, isso é gravíssimo. Como o Amadeu Campos falou, ainda não há uma prova inequívoca que o presidente determinava essa rede. Agora, os técnicos da ABIN não iam fazer uma investigação sem ter sido provocados por alguém. Quem era o chefe da ABIN? Pois não, Kátia D'Ângeles. Mais uma das muitas situações que o grande representante da direita e da extrema-direita do país, né, ou talvez não, é o maior de todos até hoje, né, na nossa história política, questionava dentro da esquerda, que era o aparelhamento das instituições, né, o uso aí das instituições pelo interesse próprio. E está comprovado que, se não ele, mas pelo menos a sua órbita e ali os mais próximos dele faziam isso no seu governo. Isso é muito sério, muito grave. O Ali trouxe aí a questão dos Estados Unidos, porque para os norte-americanos essa questão do sigilo e da sua, né, daquilo que é seu pessoal é muito importante. Aqui no Brasil está meio que banalizado isso, né? Essa invasão da privacidade. E quando se trata de presidente de poderes, né, de instituições, e usando o Estado, usando a máquina pública para fazer isso, é mais grave ainda. E contra os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. Alessio. Amadeu, eu reparando na fala do filho do ex-presidente, ele disse que durante 5 anos, né, tentaram ali, que nunca se beneficiou de nenhum tipo de investigação da ABIN, mas entra totalmente em contradição, porque foi durante justamente o mandato do pai, né, do ex-presidente Bolsonaro, em que ele não teve nada encontrado, justamente por talvez essas investigações não chegarem, né, até o próprio deputado. Então, eu acho que ele entra em contradição nesse fato em específico, porque foi justamente o período em que, como a Kátia disse, essas instituições governamentais estavam sendo aparelhadas, ou seja, não iam chegar. O trecho que você trouxe do ex-presidente também é muito importante nesse sentido, porque ele diz que não espera que chegue nos seus familiares, que cheguem pessoas próximas às investigações, para não comprometer também, até politicamente. Ele que buscava, que iria buscar logo após todo esse processo a sua reeleição, né? Naturalmente a sua reeleição. E destacar uma fala rapidamente do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele disse que todas essas investigações, entrar nos gabinetes, é ir contra a autoridade do Congresso Nacional. Mas é importante a gente destacar aqui que ninguém está acima da lei. As investigações nesse rumo, nesse sentido, têm que serem feitas pela Polícia Federal. Então não tem nada de estranho, não tem nada de irregular nessas investigações, Amadeu. Pois não, Apoliana? O Brasil nos últimos anos tem visto tantos absurdos e às vezes parece que essa situação não é tão grave quanto ela realmente é. O uso do aparelho público para o benefício próprio, para o benefício daquele que está lá representando a população eleito